E se você quer ter cliente de sobrancelha todo dia, esse vídeo é para você. E essa aula, ela foi criada para designers de sobrancelhas e micropigmentadoras, independente se você é iniciante, intermediária ou avançada. Um pré-requisito é que se você está sem a quantidade de cliente que você gostaria, aí essa aula realmente é para você. Ah, e com relação ao lugar que você atende, não importa se você faz os seus atendimentos em casa ou em apartamento, se você não tem nenhuma estrutura nesse lugar, se é em algum cômodo da casa, se você divide algum cômodo da casa para fazer o atendimento, se você já tem um cômodo completamente separado, também é para você. Se você atende na garagem de casa, é separado, é desvinculado com a sua casa. Se você tem o seu estúdio alugado, não é na sua casa, é alugado, é fora. Se você faz o atendimento com parcerias, ou até se você faz o atendimento a domicílio e tem um local aí perto com um aglomerado de pessoas. Então, independente do nível que você tá, se você é iniciante, intermediária ou avançada, e independente do lugar de atendimento, você consegue sim ter resultado com sobrancelha, desde que você siga à risca os passos que eu vou te passar nesse vídeo aqui. E olha, essa aula não é para cabeleireiro, manicure, esteticista, barbearia. Vocês já têm outras pessoas que explicam. Essa aula é exclusiva para quem trabalha com sobrancelha, quem faz sobrancelha. Então, é uma observação. Se você é extensionista de cílios e faz sobrancelhas, aí sim, mas obrigatoriamente você precisa prestar o serviço de sobrancelha, design, rena, micro, mas principalmente o design rena, que vai ser a nossa base. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas Ivan, por que eu não posso? Olha, quando você é de outra área da beleza, as coisas, elas acontecem de maneiras diferentes. E eu realmente quero falar com o público que eu acredito que é um pouco negligenciado, que é o público de profissionais de sobrancelhas. Qual é a lógica dessa aula? Qual é a lógica? A primeira coisa é o seguinte, se a sobrancelha das clientes e a sobrancelha das pessoas, que mesmo ela não sendo sua cliente, sobrancelha cresce todos os meses. E por que você não tem cliente todos os meses? Isso daí já é o primeiro ponto. O segundo, se você não está conseguindo vender um serviço de design de sobrancelha de R$ 25 ou R$ 30, como que você vai conseguir vender um serviço de micro, de cílios e outros serviços de maior valor ou de repente um pacote? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que o seu preço, 90% das vezes, ele está errado. E o pior é que você sabe. Só que você tem medo de consertar o preço e perder as poucas clientes que você tem. Então, com base nisso, que eu vou desenvolver essa aula aqui para te ajudar. E olha, essas três coisas, elas são tão poderosas e que olha o tipo de resultado que quando você entende isso, olha o que acontece. Ó, coloquei em prática e estou tendo muito retorno. Em uma semana, atendi 8 novas clientes, estou muito feliz. Eu também. Aqui, ó, 39 sobrancelhas é o resultado de um mês. De um mês de trabalho, R$ 3.596. E pode ver, não tem um serviço de maior valor. É só basicamente sobrancelha, buço, tintura, a parte de rosto, epilação. E aqui um outro resultado que ela também teve, R$ 4.467. Então, é desse tipo de coisa que eu estou falando. É o que vai acontecer quando você implementa o que eu vou ensinar aqui. E antes eu vou te contar como que eu cheguei nisso. Não foi do meio do nada, né? Que se vai lá e de repente vem uma força suprema na sua cabeça e inventei um método. Não. Geralmente um método ele é criado
para resolução de problemas. E geralmente são problemas simples do dia a dia aí do estúdio de sobrancelha. E como que começou tudo isso? Eu vou te contar agora. Eu fui demitido do banco que eu trabalhava, a minha mulher pediu o divórcio, eu tive que passar por uma cirurgia e eu estava sendo impedido de ficar com meu filho. Simplesmente aconteceu isso. E como foi tudo de uma vez, sinceramente, eu queria sumir. A realidade é essa é a palavra, eu queria sumir, sabe? Puf! E o que aconteceu? Eu fui do céu pro inferno muito rápido. Eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que eu ia enlouquecer, eu pensei que tudo estava acabado. E eu não ia falar sobre isso, mas aí a minha mulher sugeriu, falou assim, nossa, aconteceu tudo isso de uma vez. Eu falei, foi num espaço de tempo muito curto. Ela falou, e como que você fez? Aí eu falei para ela, olha, para colocar a cabeça no lugar, eu não aceitava voltar para casa da minha mãe. Então, eu fui passar um tempo na casa do meu tio Dió, que ele morava na roça, né? Então, aqui, ó, esse foi o momento que eu passei colocando a cabeça no lugar. Isso foi o que me ajudou, foi ficar num ambiente separado, sozinho, conversando com uma pessoa mais velha. A gente ficava carpindo. Quando eu ia falar com ele, chegava mais perto, ele falava, faz o seguinte, vai lá para aquele lado, e aí eu fico desse lado aqui. E aí, desse jeito, ele acabou me ajudando demais, porque eu tive tempo para pensar na minha vida e no que eu ia fazer. E depois de procurar muito em um monte de lugar, o importante é que eu recebi uma oportunidade. Ó, foi isso daqui. Eu fui convidado para trabalhar numa recepção do estúdio que era de maquiagem e sobrancelha em 2016. Olha aqui, ó. A dona do estúdio, ela estava com muitos atendimentos, então ela estava muito cansada. E aí, lá eu conheci esse mundo de sobrancelha e uma coisa que eu vi que me despertou a atenção demais foi uma cliente ter se emocionado depois de ter feito só um procedimento de design de sobrancelha. Eu achei aquilo incrível, né? E depois eu acabei saindo de lá porque o marido da dona lá do estúdio foi trabalhar na recepção, ele ia ajudar ela lá. E aí eu acabei saindo. E aí, só que realmente essa oportunidade foi o pontapé inicial. E uma coisa que é importante ressaltar, quando você trabalha num lugar, você não tem como aplicar as suas ideias integralmente. Então, depois que eu saí de lá, eu aproveitei para fazer isso daqui, ó. Eu consegui aplicar os conhecimentos dos bancos que eu trabalhei. Em 2017, 2018, montei um estúdio com uma sócia e eu administrava e ela atendia, que ela inicialmente atendia a domicílio e depois a gente montou esse estúdio aqui. E era um estúdio simples, aqui ó, tá vendo a reforma que eu tinha feito, cuidando da parede do fundo aqui, na imagem da esquerda, eu administrava e ela atendia e durante 2 anos eu fiquei nesse lugar. E é o seguinte, a gente expandiu, eu expandi lá colocando mais meninas para atender. Eu dava o treinamento de vendas e atendimentos para todas as meninas. E lá eu tive a oportunidade de ver realmente como funciona e realmente conseguir aplicar todos os conhecimentos que eu trouxe dos bancos onde eu trabalhei. Eu trabalhei 4 anos no Bradesco e 4 anos no Itaú, com a parte de atendimento e venda, né? E gerência. E eu trouxe isso para essa área de sobrancelha, para ter um ponto de vista diferente dentro dessa área. E funcionou demais. E essa daqui foi a comprovação do resultado. A primeira profissional, no final do ano, teve um total de 1.471 atendimentos. Desses 1.342 que eu até sublinhei aqui, coloquei em destaque em amarelo, foi só de design rena. Então isso daqui é para mostrar que dá sim para ter um grande resultado com design rena. Essa profissional fez 89 micros e 25 retoque pós. E a profissional 2, ela fez num total no ano, 1.733 procedimentos, atendimentos de clientes, e desses foram 1.408 só de design e rena. Esse acompanhamento de perto do que está acontecendo no estúdio foi uma coisa que, um diferencial tremendo, ajudou demais. Eu estava
a gente já estava procurando a terceira profissional para lutar a agenda dela, para fazer ela ter cliente de sobrancelha todos os dias. Só que eu vendi a minha parte e eu saí. Eu já sabia como que eu fazia o estúdio ser um estúdio lucrativo do zero, porque eu que administrava. E aí o motivo da minha saída é que é o seguinte, a sócia, ela era minha companheira e a gente terminou o relacionamento. E aí não tinha sentido para mim continuar trabalhando no lugar que eu não tinha um relacionamento, para mim realmente não fazia sentido. Então, eu preferi vender a minha parte e sair, mas deixei um estúdio lucrativo e eu já sabia o passo a passo para fazer isso. Como outros estúdios da cidade sabiam que eu fazia essa administração e os resultados que eu estava conseguindo lá. Quando eu saí, eu fui convidado por aquele primeiro estúdio que eu trabalhei para poder dar uma consultoria lá e reformular o que estava se fazendo para realmente ter um faturamento maior. Aí aconteceu isso daqui, ó. Uma consultoria de milhões. Em 2019, dei uma consultoria nesse primeiro estúdio que eu trabalhei e eu entreguei uma equipe nova e com clientes. Olha só, eu fiz uma ação de venda, essas duas moças que estão em destaque aqui foram as clientes novas, as funcionárias novas na época, elas tinham acabado de fazer o curso de design de sobrancelha. Eu fiz uma ação de vendas lá, onde eu consegui 60 atendimentos diluídos em 4 meses para essas duas meninas, que eram as profissionais iniciantes. Primeiro, como elas estavam começando a atender, os horários, eles eram horários estendidos, horários maiores. Por quê? Porque o design de sobrancelha, cada menina demorava 1 hora para fazer, aproximadamente. Às vezes, estava começando a diminuir o tempo, né? E com rena, ela demorava 2 horas. Demorava pelo menos 1h30, 1h40. Então, a gente colocou horários estendidos e as clientes já sabiam disso. Uma outra coisa é que o atendimento, a cliente podia acertar, fazer de terça a sexta. Por que eu fiz isso? Porque sábado é o dia de maior movimento em todo estúdio normalmente. E aí você precisa deixar esse dia de sábado para cliente pagar, para outras clientes pagantes. Então, foi assim que eu fiz. Aí, depois que eu fiz essa consultoria, eu decidi ir para o digital. Isso aconteceu aqui, ó, em 2020. Eu decidi ir para o digital, mesmo sem saber quase nada de rede social. Essa arte aqui, ó, aí é o seguinte, me ensinaram que eu tinha que criar uma logo para ficar mais profissional nas redes sociais. E eu perdi, gente, meses desenvolvendo uma arte. E depois eu descobri que isso daí, inclusive, era um erro, no sentido de que as pessoas, elas querem falar com outra pessoa, uma pessoa do outro lado, e não com uma logo, né? E na época a empresa era a galera da sobrancelha, e esse fundo aqui, que é uma curiosidade, esse fundo aqui da arte, eu tirei de um piso. E aí eu peguei um desenho de piso de Portugal e fiz o desenho inicial da logo baseado nisso. Só que eu realmente depois descobri que isso daí não era uma coisa importante. Em 2021, eu já estava ajudando algumas meninas a terem algum resultado e eu fazia isso de maneira gratuita, ajudando através das redes sociais. Eu usava o Instagram, abordava, entrava em contato com as pessoas e aí o que aconteceu? Em 2021 foi um golpe muito duro. Eu perdi o meu pai, ele faleceu. Eu pensei em desistir nesse momento e eu só não desisti por causa do apoio que eu recebi da minha família e do apoio das meninas de sobrancelhas que realmente sempre estavam mandando ali alguma mensagem de apoio, de conforto. Isso daí realmente me ajudou muito, ó. Um deles foi esse daqui, que foi do estúdio Lucélia Andrade, que tá inclusive aqui no destaque, e aí ela mandou uma mensagem realmente muito emocionante e por causa desse apoio que eu tive, eu resolvi voltar. Em 2021, eu criei o método SAL.
SAL significa sua agenda lotada. E aí eu descobri como que eu acelerava o resultado, porque o estúdio da Lucélia estava quase fechando, estava quase falindo. Aí a gente aplicou uma estratégia, já um passo a passo que eu já fazia antes, e aí o que acontece? Nesse momento, além de aplicar tudo que eu já fazia no outro estúdio, eu impulsionei esses resultados, eu passei a trocar as coisas que não traziam resultado e coloquei novas ferramentas, um novo marketing, né? Que mudou completamente a quantidade de clientes das alunas. Então, ó, 18 conversas, 17 conversas, 10 conversas, 13 conversas por semana. Era um baixo investimento e um alto retorno. E aí ela mandou o seguinte, ó, Estúdio Lucélia Andrade, salvou o meu negócio. Você é um anjo que Deus enviou para mim, só agradecer. Realmente fiquei muito contente com a mensagem. E aí é o seguinte, eu queria fazer um escritório novo para gravar as aulas, né, para as alunas, ter um lugar mais confortável, mais bonito. 2022, meu novo escritório. Eu precisava de um cantinho aqui em casa, né, e o desafio era transformar esses 2 banheiros, que vocês estão vendo tudo quebrado aqui, eram 2 banheiros e um lavatório, e eu transformei isso no meu escritório. Aqui, ó, deixa eu mostrar esse videozinho. Vou soltar o vídeo aqui para você ver o resultado que ficou. Foi isso aqui, ó. E é claro que não foi só o escritório novo. E em 2022, além de fazer o escritório, eu também fiz um passo a passo. Eu percebi que as minhas alunas, elas queriam uma solução para um problema simples, que é a falta de cliente. Aí eu escrevi todo o passo a passo, 10 módulos e mais um módulo extra. Aí eu fui mostrar para minha mulher e ela falou assim, nossa amor, que bacana, tem tanta coisa que tá parecendo uma faculdade. Pô, eu fiquei, caramba, eu fiquei em choque, de verdade. Sabe por quê? Porque as alunas, elas não queriam fazer uma faculdade. Elas queriam resolver um problema, que era a falta de cliente, e elas tinham pressa, elas queriam fazer isso mais rapidamente. Aí em 2023 eu percebi o seguinte, o segredo era a simplicidade. Eu comecei o ano de 2023 criando um perfil novo no Instagram, reescrevendo o método, deixando ele mais simples, mais direto ao ponto, mais lúdico, quer dizer, mais fácil de entender, de fácil compreensão, bem simples, né? E de maneira que qualquer pessoa ia conseguir ter resultado. Aí eu fiz aqui, ó, cliente de sobrancelha todo dia, basicamente é o método. Por quê? Porque é isso que as alunas elas queriam e as meninas com quem eu conversava no perfil também. Eu vou explicar para você mais detalhadamente, mas por enquanto, o que a gente tem que entender? Que eu abri uma turma no começo do ano, em 2023, fui ajudando essas novas alunas ao mesmo tempo que eu ajustava o passo a passo. Em junho de 2023, eu já consegui um modelo muito enxuto, que é esse aqui, que resolve o problema da falta de cliente de sobrancelha todo dia, só que muito mais rápido do que tudo que eu já tinha feito até esse momento. Então, depois de 7 anos, as coisas realmente ficaram muito claras para mim. E agora eu vou dividir com você essa clareza para você começar a ter mais cliente de sobrancelha todo dia, independente do seu nível aí na profissão, né? Independente das condições aí que você faz os atendimentos. Se você está aqui, a realidade é que você quer aprender a vender. E eu vou falar para você o seguinte, você não precisa saber vender, você precisa saber explicar o seu procedimento de maneira que você ofereça para a cliente o que ela quer e você entregue para ela o que ela precisa. E aí eu vou mostrar um exemplo. Talvez você tenha visto esse vídeo aqui no meu perfil, que é um vídeo que viralizou, que é para profissionais de sobrancelhas, que são designers de sobrancelhas e micropigmentadoras, que você não vende por isso. E aí ele teve muita curtida, muito comentário, muita visualização. E o que está por trás desse vídeo? Deixa eu colocar o vídeo aqui para poder você, se não viu, saber do que eu estou falando. Sua cliente,
uma coisa que ela não quer. É igual falar para alguém que não gosta de academia, vem treinar, levantar peso, ficar suada, ficar com dor para conseguir o seu bumbum na nuca. A cliente, a pessoa não vai querer. Oferece o que ela deseja e entrega o que ela precisa. No caso da academia, ia ficar assim: vem treinar para você ter mais qualidade de vida, mais energia para você namorar e o bumbum torneado que você sempre quis. Então você passa a oferecer para sua cliente sobrancelha sem falha, economia de tempo com maquiagem, sensação de limpeza, corrigir imperfeição, sobrancelhas iguais e até rejuvenescer o olhar dela. Pode ter certeza que você vai vender muito mais assim. E quando eu falo que você tem que oferecer para a cliente o que ela quer, são essas 6 coisas aí, são exemplos. Eu vou dar muitos outros exemplos, mas calma que vai chegar o momento. Eu só quero que você entenda que quando você explica para a cliente o procedimento, ela entende melhor. Só que, eu tenho que dar um contexto para você antes de explicar isso. Então vamos analisar, antes de mais nada, como que tudo começa. Porque no começo do vídeo eu falei que esse vídeo aqui era para profissionais de sobrancelhas, não era para cabeleireira, manicure. E agora você vai entender o porquê disso. Lá no começo, tudo começa assim. A sua mãe, quando você é pequena, fala para você: menina, vai lá lavar o cabelo, seca o cabelo direito, passa um creme no cabelo. Ela cobra você, puxa na memória, quando você era pequena lá, mais pequenininha, sua mãe cobrava isso. Outra coisa: menina, vai cortar essa unha, nossa, passa pelo menos uma base. Isso daí acontecia lá quando você era um pouco menor. E o que pode estar acontecendo? Pode ser que você, sendo mãe, você cobre isso da sua filha. Ou você mostre para ela a importância. Você vai lá, lava o cabelo dela, mostra da unha, corta. E fala: Ivan, mas por que você está falando isso? Calma que vai chegar lá. Você normalmente fala que é até por uma questão de higiene. Ela manter o cabelo limpo e bem cuidado e as unhas. Aí, sem se dar conta, você está ensinando para ela que tem um serviço de cabelo e de unha que ela tem que fazer. E o que ela cresce pensando? Ou talvez o que você cresceu pensando também? Quando eu crescer, se eu puder, eu vou pagar alguém para fazer o meu cabelo, a minha unha, já que eu preciso fazer isso. Inconscientemente, a sua mãe vendeu para você e você vende para sua filha a ideia de cuidar do cabelo e da unha como sendo uma coisa importante, até questão de higiene, que é uma coisa que faz bem para você. E você aumentou a consciência dela sobre esse assunto. Aí você pode, de repente, pensar: mas Ivan, então quer dizer que é mais fácil vender cabelo e unha. Aí o que eu vou falar para você? Primeiro, a concorrência do cabelo e unha é brutal. E a gente não está aqui falando sobre cabelo e unha. O que eu quero que fique de exemplo? Se você usar as mesmas estratégias que as cabeleireiras e as manicures elas usam, você vai sair atrás. Por quê? Porque normalmente as mães elas não falam: menina, vai lá fazer essa sobrancelha, menina, você tem que pentear a sobrancelha para poder estimular o crescimento, menina. Talvez mesmo você sendo profissional de sobrancelha, você não fala isso com a sua filha, ou talvez você não faça nem em você. Então o ponto é que a consciência das clientes de cabelo e de unha, e esteticista e depilação é uma consciência completamente diferente das pessoas que precisam e que vão fazer as sobrancelhas. Você vai ter muito mais oportunidade quando você esclarecer para a cliente do que se trata. E como o nosso foco ele é a sobrancelha, e como que você faz para abordar e vender o seu serviço de sobrancelha para cliente, o que a gente precisa entender antes sobre o processo de venda, de compra de alguma coisa? Esse processo de compra ele exige um tempo de amadurecimento para a pessoa entender o que é aquilo, para que serve, quem que está vendendo, qual o problema resolve
resolve, o que que inclui. Essas coisas são extremamente importantes. Quando você vai comprar uma pinça nova, uma decoração, uma roupa ou até um curso, você vai passar por esse processo. E a sua cliente, quando você vai vender para ela o seu design de sobrancelha, o seu spa de sobrancelha, ela vai passar por esse processo também. Mais para frente eu vou falar inclusive qual é os benefícios e os problemas que cada um desses dois resolve para você já ter aí certinho, se você não fala isso para sua cliente, para você conseguir usar isso já na sua comunicação. Então agora você vai reparar como que você tenta vender para sua cliente? Geralmente é um tipo de venda indireta. E quando você faz uma abordagem mais direta, você, ao invés de explicar o problema, abordar o problema que resolve ou o desejo que a sua cliente tem sobre as sobrancelhas, criar essa consciência, geralmente você já coloca lá direto: agenda aberta, menor preço da região, temos horários, últimas vagas, últimos horários. Você reforma, decora o estúdio e espera que essas clientes venham. Você faz os cursos, um monte de curso, qualificação, e aí você espera que essa cliente, que você vai ter mais cliente. Você faz cartão, faz panfleto. Resumindo, é muito gasto e pouca ou nenhuma cliente. Acontece que normalmente você copia, ou as pessoas copiaram isso das profissionais de cabelo e de unha. Só que agora nem para cabelo e unha não está funcionando. Imagina só para sobrancelha. Isso funcionava há anos atrás. E depois da pandemia, né, agora tem um novo marketing. E essas coisas, elas não funcionam mais para essas clientes que conhecem o serviço. Não funciona nem para cliente que já conhece. Imagina para a cliente de sobrancelha, 80% das clientes de sobrancelhas, 80% das mulheres aí de onde você mora, elas nunca ouviram falar em serviços relacionados à sobrancelha. E se ela ouviu falar, é uma coisa muito distante. Ela não tem ideia do que serve, o problema que resolve, para que é, o que faz, ela não sabe disso. E não vai longe, você pega aí, a sua mãe, ela falava para você de sobrancelha, dos problemas que resolve, como que é que funciona, falava: menina, vai lá pentear a sobrancelha e tal. É muito provável que não, né? As mulheres próximas aí, e inclusive até as profissionais, elas não explicam o serviço de sobrancelha de uma maneira mais detalhada. Sabe por quê? Porque na cabeça dela, a cliente já sabe. E aí a cliente só quer, de repente, saber o preço e pronto. E esse daí realmente é um problema. E você explica? Pode ser que mesmo você sendo profissional de sobrancelha, aí tem lá na sua casa a sua filha, sua mãe, outras mulheres aí da sua casa, e elas não sabem exatamente para que serve a sobrancelha, quais são os benefícios, qual é o problema que resolve. Você tem dúvida? Pergunta para elas aí se elas sabem para que serve o design, se ela vai saber. E olha que é a pessoa que de repente mora com você. E talvez nem você não tenha essa clareza, porque você focou tanto na técnica que você não sabe essa parte comercial aí do seu próprio serviço, né? O que a sua filha, de repente, ou o que tem a sua mãe, uma mulher aí próxima de você, e inclusive as suas clientes, o que elas podem fazer em casa para deixar a sobrancelha mais bonita, para a sobrancelha crescer mais forte? E o que você faz na sobrancelha? A realidade é que assim, pode ser que você já faça isso. E o ponto é que não é porque você, que é essa profissional, que já trabalha com isso e tal, faz isso, que as outras mulheres, elas sabem e elas fazem. É muito difícil encontrar uma mulher que não é da área da sobrancelha e que orienta as suas filhas, que cuida da própria sobrancelha, simplesmente porque ninguém ensinou para ela. Né? Então, uma estratégia com a base em ensinar e explicar
o que é o serviço, principalmente da área da sobrancelha, que é pouco conhecido, isso seria magnífico, seria realmente um grande diferencial. E eu chamo isso de marketing de comunicação. Marketing de comunicação, por quê? Porque é você ensinar e explicar para a cliente, é você dar essas orientações para ela realmente criar a consciência do que é o serviço que você faz. Ó, para analisar. Normalmente, quando você vai fazer algum curso de sobrancelha e vai ver algum vídeo de sobrancelha, o foco é normalmente 90, 95, às vezes 100% só focado na técnica. Quase não sobra tempo nos treinamentos e nos cursos para o mais importante, que é trazer cliente. As professoras, elas vão ensinar coisas parecidas com poucas mudanças. Às vezes, na técnica a mudança é pouca. E com relação a quando elas querem ensinar você a ter mais cliente, aí que as diferenças de uma para outra quase não tem, praticamente tudo igual. Até porque uma vai aprendendo e vai passando adiante ali para outra. Então, e fora que uma coisa importante, que esses dias eu conversando com uma das meninas que me mandaram um direct, ela falou que a professora passou a ver ela como concorrente. Agora é o seguinte, já que eu entrei nesse assunto de concorrência, deixa eu falar uma coisa que talvez é uma falsa impressão que você tem. Ó, eu vou explicar por que você acredita que tem muita menina de sobrancelha, que tem muita menina que está fazendo sobrancelha. Ó, depois de um mês que você está estudando sobre esse mundo de sobrancelha, você esquece como que era antes de você se tornar aí profissional. Porque antes de você se tornar profissional, às vezes você nem fazia sobrancelha, nem mexia, nem penteava, nem passava nada na sobrancelha. E aí, quando você faz o curso, um mês depois, você está num mundo diferente. E os mecanismos de buscas e as redes sociais, ó, o seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok, o seu YouTube, eles vão mostrar os assuntos que você pesquisa e, além disso, os que você gasta tempo. Se você gastou tempo assistindo um determinado vídeo, os mecanismos de busca e redes sociais, eles vão entender que você quer mais daquele assunto, mesmo que você não buscou. Se você gastou tempo assistindo, aí eles vão fazer o quê? Mostrar mais daquele assunto para você. Eles foram criados para isso. Então, você vai acabar criando uma bolha em volta de você. Isso não é só com sobrancelha que acontece não, tá bom? Isso daí é com religião, com seus gostos musicais, com política. Tudo que vai aparecer para você ver, geralmente vai ser programado de acordo com o que você quer ver, com o que você passou algum tempo assistindo aquilo. Então, se você está vendo sobrancelha, vai aparecer vídeo, anúncio e curso e coisa relacionada porque você gastou um tempo vendo isso. O problema acontece se você acreditar que todas as pessoas estão vendo as mesmas coisas. Cada pessoa vê a sua rede social e os algoritmos, o que eles fazem? Os robozinhos lá, eles agrupam essas pessoas por interesses comuns, que é para não dar problema, para não dar briga. E aí, as pessoas que têm opiniões semelhantes, eles colocam essas pessoas juntas. E aí você vai ver, quando tem alguém que discorda do outro de um ponto de vista religioso ou político, aí dá problema. A pessoa caiu naquela bolha que não era a própria da pessoa. Ó, isso eu tô falando porque se você tá vendo sobrancelha, você fica pensando que todo mundo agora tá vendo sobrancelha. E aí, faz um teste. Uma mulher aí perto de você, pode ser a sua mãe, a sua prima, a sua tia, a sua irmã, sei lá, alguém aí perto de você. Olha nas redes sociais dessa pessoa. É muito provável que, se essa pessoa permitir, você não vai ver praticamente nada relacionado à sobrancelha. Esse é o primeiro ponto. E aí, eu vou além. Pergunta quantas meninas de sobrancelhas que essa pessoa conhece. Fora você.
Geralmente a resposta te surpreende, porque geralmente você conhece muitas e essa pessoa que está aí próxima de você, que talvez more até na mesma casa, ela conhece pouquíssimas pessoas. E o que acaba acontecendo? Esse negócio da concorrência é como se você te colocasse na sua cabeça que a quantidade de cliente da cidade, a quantidade de cliente é fixa. Sendo que aquelas clientes que já têm consciência, que já vão em algum estúdio, que elas já fazem a sobrancelha, é uma porcentagem muito pequena da quantidade de cliente, de pessoas, de potenciais clientes, de mulheres e pessoas interessadas na cidade. Geralmente a quantidade que já está indo em algum estúdio e está fazendo é coisa de 10%. Aí tem mais uns 10% que às vezes fica ali procurando, são aquelas meninas que são modelos e elas já sabem que tem estúdios que fazem ali a sobrancelha, mas no geral, cada vez que uma menina faz um curso novo, quando você fez, talvez a sua mãe, a sua filha e as mulheres próximas aí a você, inclusive as suas vizinhas, que não faziam a sobrancelha, você que começou a fazer a sobrancelha dela. Então, quando tem uma pessoa que entra para a área da sobrancelha, essa pizza aumenta, essa quantidade de cliente aumenta. E olha, é o seguinte, se você não quiser concordar comigo, não tem problema. Eu só tô te emprestando os meus óculos para você ter um ponto de vista diferente. Talvez você não tenha cliente, não é por causa das concorrentes. Será que todas as concorrentes da sua cidade estão com o estúdio cheio? Só o seu que não tem ninguém? Será que é isso? Porque se for isso, e você tiver certeza, tiver comprovadamente ali, saber que todo estúdio está cheio, só o seu que está sem cliente, aí então realmente seria um possível problema no seu estúdio. Agora, se isso não é verdade, se não é assim, tem mais estúdios que precisam de clientes. Estúdio que é em casa está sem cliente, estúdio que é alugado está sem cliente. Então, o problema principal que eu quero trazer aqui para você é que normalmente a pessoa não sabe vender. O problema não é o lugar onde ela atende, não é a concorrência, não são esses outros pontos. Eu quero trazer aqui para você um ponto de vista diferente do ponto de vista que talvez você tenha aí para você ir mudando essa mentalidade. Então, até agora, a gente viu 5 erros que são graves e que você precisa consertar. Eu já vou explicar o que eu tinha falado para você da diferença do design de sobrancelha e do spa de sobrancelha. Só vou recapitular os erros aqui para ficar realmente muito claro. Primeiro erro grave é querer usar estratégia para vender, para ter mais cliente, estratégias de outras áreas, de unha, cabelo, estética, depilação e outras áreas da beleza. A área de sobrancelha é única sim, exclusiva sim, e tem as coisas que são específicas dessa área. Então é um erro grave querer usar coisas de outra área. Segundo erro grave, focar só na técnica e esquecer o principal, que são as vendas. Sabe o que vai acontecer? Quando você tem muita técnica, foi lá, fez muito curso, eu coloquei que a pessoa se torna uma pessoa frustrada, porque você vai ver, abrir um estúdio do outro lado da rua, ou aí perto, uma menina que faz um mês que está fazendo sobrancelha, e aí você vai perceber que ela tem uma quantidade muito maior de cliente que você. E por que isso acontece? Isso acontece porque ela sabe coisas que você não sabe, ela sabe vender, ela sabe colocar em prática essa parte de trazer clientes, que é uma coisa que você está negligenciando. Não adianta ter o melhor procedimento do mundo se você não souber vender esse serviço. Sabe por quê? Porque uma menina que é iniciante, se ela souber vender, ela traz cliente. Agora, uma profissional que está há muitos anos, se não souber trazer cliente, ela fecha, ela fale. E aí, por isso que eu estou falando que a pessoa fica frustrada. Terceiro erro grave é só que de todos os serviços que você presta, você tem que ter clareza. O que é? Quais são os benefícios?
quais problemas resolve, o que inclui em cada serviço que você tem. Design, rena, spa, cílios, micro, todos os serviços. Então esse é o terceiro erro. Quarto erro, investir o dinheiro do estúdio em coisas que não vão trazer cliente na hora. Veja bem, trazer cliente tentando e vai lá e comprar uma decoração, pensando que assim, a cliente vai ver a decoração para depois fazer a sobrancelha, isso é tentar trazer cliente de maneira indireta. Você vai gastar muito e o resultado pode ser extremamente frustrante. Então, cuidado quando você vai investir. Você tem que investir em trazer cliente diretamente para o seu estúdio. O quinto erro é não aproveitar as clientes que ainda não conhecem o serviço de sobrancelha. Só ficar atrás das clientes que são as clientes que são ou modelos ou clientes que já vão em outros estúdios, que é a famosa modelete, a pessoa que só quer vir e não paga. E por que esse quinto erro, ele realmente é tremendamente grande? Porque se você quer falar só com aquelas meninas que elas já têm uma noção, elas já sabem alguma coisa ali de sobrancelha, que é a cliente que outra pessoa já explicou alguma coisa. Ela, da sua cidade, pode colocar que entre 10% e 20% tem esse perfil de que já foi, já conhece, já ouviu falar. Ela estava lá num salão de cabelo, de unha ou de depilação e alguém falou alguma coisa relacionada à sobrancelha. Agora, os outros 80%, elas não têm ideia do que é. E aí, o quinto erro é não ir atrás dessa parcela de cliente que é a parcela maior. Então agora, conforme prometido, eu vou dividir aqui com vocês essa parte do design de sobrancelha e do spa. Então eu vou começar falando com, veja bem, é sem termo técnico, tá? Quando você vai explicar as coisas para sua cliente, quanto mais termo técnico você usa, mais você distancia a cliente de você, porque fica difícil. Imagina quando você está aprendendo uma coisa nova. Se a pessoa começa a usar linguagem muito complexa, muito difícil, vai ser um problema. Então, você tem que deixar isso com uma cara muito bonita, com uma cara muito fácil de entender. Então, isso vai fazer você vender mais, que é o seguinte, o design de sobrancelhas. Então, primeiro aqui em cima eu coloquei design versus spa. Primeira parte, o design de sobrancelha, está escrito em vermelho. O que é? Depois de muito tempo, eu cheguei nessa daqui que para cliente, veja bem, não é para você, é para cliente. Para cliente costuma ser a melhor definição, fácil de entender e que gera um valor financeiro. É a retirada dos pelinhos das sobrancelhas de maneira profissional. E aí, quando você fala desse jeito, você alcança mais pessoas, porque é fácil dela entender. Ela sabe o que é a retirada, ela sabe o que é pelinho, ela sabe o que é sobrancelha e ela sabe que é profissional. Então, geralmente, quando é profissional, é pago. E aí, vamos além. O problema que resolve. Vou ler na ordem aqui para você pegar, já printa essa tela aqui. Printou? Vou falar para você aqui agora, Os problemas que a sobrancelha resolve é assimetria. O que é assimetria? Você sabe que é assimetria, eu estou falando aqui para você enquanto profissional, mas você quando for falar para cliente, é tamanhos diferentes. Se você falar assimetria, já fica mais difícil. Ah, mas Ivan, é essa palavra. Tá, mas você quer vender ou não quer? Quer vender? Facilita o processo para cliente, pelo amor de Deus. Grandes e pequenas falhas na sobrancelha, diferença no formato, muito fina ou muito grossa, corrigir imperfeições,
um rosto sem muita harmonia, expressão não muito suave, é uma expressão mais grosseira da cliente, se sentir com as sobrancelhas sujas. Então resolve esse problema. Às vezes a cliente, qual é o problema da cliente? Que ela está se sentindo com a sobrancelha que parece estar suja. Então você resolve esse problema. Parecer mais velha. Olha, a sobrancelha ela pode até rejuvenescer. Parece que a pessoa ficou mais nova quando faz. Por isso que é tão importante você sempre fazer foto e vídeo de antes e depois para você ter imagem de cada coisa dessa daqui. Então, é um material que você vai fazer e o foco desse material nem é postar, é fazer você conseguir mais vendas de sobrancelhas. Então, ó, um olhar caído, brava, irritada, triste, cansada, desanimada. Às vezes a cliente está assim, e aí quando alguém pergunta para ela, na verdade, ela não tá brava, chateada, irritada, não tá. Só que parece, por causa do formato da sobrancelha dela. Autoestima baixa, às vezes ela aconteceu alguma coisa e ela tá com a autoestima baixa. E isso daí é um problema que resolve indiretamente, mas ajuda. Transparecer, parece que a cliente, que ela tá irritada, que ela tá triste, que ela tá cansada, que ela tá desanimada ou que ela tá brava. E isso é por causa do formato, do jeito da sobrancelha dela. Não mostra cuidado com a aparência. Às vezes a cliente foi lá, fez uma maquiagem, fez um negócio e tal, só que ainda parece que ela tá descuidada. Por quê? Porque a sobrancelha dela tá por fazer. Tem uns pelinhos solto, avulso, nos lugares que não era para ter. E a aparência é igual de todo mundo. A cliente fica com aquela cara de todo mundo. E por quê? Porque não tem o destaque que a sobrancelha dá quando ela faz. Ela tem pouca expressão. Qual o problema que resolve? Sobrancelhas desproporcionais ao rosto. Você consegue resolver isso com o design de sobrancelha. Sobrancelha sem delinear o rosto. E um olhar de sempre. Agora, repare, eu vou até voltar à tela. Quando eu falo aqui que você consegue acertar grandes e pequenas falhas, isso daqui é com uma rena. Então, você vai depois ter que olhar cada um desses pontos aqui e ver o que é só o design e o que vai precisar de uma rena. Porque design é design, rena é rena, são dois serviços diferentes. Quando você vai falar para a cliente, você vai falar para ela o problema que o design de sobrancelha resolve. Agora eu vou falar para você dos benefícios. Aí o benefício eu tenho que dividir o benefício em 3 partes. Porque, ó, concorda comigo que quando a pessoa faz com pinça, tem um benefício. Com linha, tem um benefício. Com cera, tem o benefício? Então, eu dividi aqui para mostrar para você certinho, para você não ficar perdido. Ó. O que eu quero passar para você é essa clareza que você tem que ter dos seus procedimentos, das suas coisas. A pinça, qual é o benefício da pinça? É a depilação com pinça, ela é mais efetiva, pois é feita desde a raiz, dói menos comparado a outras técnicas e é um dos métodos mais tradicionais. Ó, só trouxe verdades aqui, que você que faz com pinça sabe que é. E aí a cliente vai saber que é isso daqui, que esse é o benefício de fazer a sobrancelha com pinça. E aí eu coloquei algumas outras coisas aqui, ó, a gente vai além. É um procedimento barato se comparado a outros métodos. Enfraquece o crescimento dos pelos com o tempo, conforme ela vai tirando com pinça. Se ela volta a cada 25, 30 dias, não precisa falar 15, 20 dias, porque a cliente pode suspeitar que você está querendo enrolar ela. No começo, pede para ela voltar conforme o crescimento, 25, 30 dias. E depois, se ela quiser fazer com menos tempo, aí ela vai te falar. É a retirada um pelo por vez. Por isso, o design de sobrancelha é mais detalhado. Tem sentido ou não tem? Olha que informação bacana. Quando você explica os benefícios dessa maneira,
isso daqui, o seu procedimento na pinça, ele ganha muita força com essa cliente. Por quê? Porque são benefícios reais que ela vai saber que realmente são dessa maneira, mesmo se ela pesquisar. E aí a gente continua aqui, ó. A linha. A linha é um dos principais benefícios da depilação com linha. Com certeza é a sua precisão em eliminar até os menores e mais finos pelos. Olha que negócio bacana. E aí, quando você faz na linha, é uma técnica que auxilia a ter mais precisão no desenho da sobrancelha. É um procedimento barato se comparado a outros métodos. Enfraquece o crescimento dos pelos com o tempo. Vai promover uma leve drenagem na pele ao estimular os vasos linfáticos. Não provoca flacidez. E pode ajudar com um leve clareamento na pele. Isso daqui são todos benefícios quando a pessoa faz na linha. Veja bem, não é para você criticar outros métodos e outros profissionais. Inclusive, você pode fazer mais de um. Você pode oferecer o serviço na pinça, na linha e com cera, na finalização de uma outra maneira. Aqui eu só estou explicando para você os benefícios. Usa isso sem querer prejudicar outras pessoas, tá? Fale bem do seu método e não fale nada do método das outras pessoas. Fale só do seu. Você vai tirar dessa aula, desse pedaço aqui da aula, o que você vai usar de benefício. E se não é o seu procedimento, só você passar batido e beleza, tá bom? Agora a parte da cera. Cera é um dos principais benefícios da depilação com cera. No caso eu coloquei cera antes e linha antes. Essa primeira parte aqui você pode até tirar. É um procedimento mais rápido e que promete ser quase indolor para, de repente, aquela cliente que reclama de dor. É mais rápido porque remove vários pelos de uma só vez. E aí, aqui é o seguinte, além de acabar a página, eu realmente não achei muitos outros benefícios, mas você pode colocar, se na cera você finaliza com pinça, você pode colocar que a parte da finalização com pinça vai trazer os métodos lá de benefício com pinça. Você só não pode querer enganar a cliente. Deixa eu falar isso daqui assim. Você não vai enganar a cliente falando para ela os benefícios da pinça, só que você vai fazer o procedimento praticamente 80% na cera. Quer dizer que se é na cera, é os benefícios na cera. Cabe a você fazer mais algumas pesquisas e ver alguns outros benefícios reais dessa depilação na cera, tá bom? Agora, eu quero falar para você da parte do spa. Eu já detalhei essa parte do design de sobrancelha. Deixa eu te dar uma dica aqui a mais, o que você pode fazer. Você pode usar essa aula explicativa com relação ao design de sobrancelha para você replicar esse passo a passo com os outros serviços, com todos os outros serviços que você tem no estúdio, pesquisando cada um. Por quê? É igual a pessoa que é um vendedor de carro, um vendedor de casa, uma vendedora de maquiagem. Ela tem que saber para que serve cada coisa, ela tem que conseguir dar orientações. Então, assim vai ser você. E aí, essa parte de spa, eu fiz ela de uma maneira mais geral. Deixa eu mostrar aqui para você. O que é? O spa de sobrancelha, ele é a retirada assim dos pelinhos de sobrancelha de maneira profissional, só que é focada no relaxamento com a técnica XYZ, que na verdade você vai ver o que você vai colocar aqui no procedimento para você colocar os benefícios. Então, resolve os mesmos problemas que o design de sobrancelha, só que aí você não pode chegar para a pessoa e falar: então, resolve os mesmos problemas do design de sobrancelha. Se você falar isso para ela, ela já tem que saber ou já tem que ter feito o design de sobrancelha.
senão não vai fazer sentido na cabeça dessa cliente, tá? Então, a cliente já deve ter feito esse design, e aí você vai dizer, ó, ele tem um foco, o foco é o relaxamento durante a sessão, que ela leva em torno de 1 hora. O spa de sobrancelha, então, ele é um foco de relaxamento. Essa pessoa, ela é uma pessoa que não é para estar com pressa. Se ela está com pressa, ela faz só o design. Aqui o foco é demorar. Então, é no mínimo 1 hora de procedimento. Você vai gastar 30 minutos para fazer o design e 30 minutos com a parte de spa. Capricha nessa parte do spa. Eu já ouvi algumas meninas falando, mas eu consigo fazer o spa em 40 minutos. Não faz isso, você está pegando o tempo da cliente, tá? E aí, o que você inclui no procedimento? Deixa eu até dividir aqui de novo a tela, ó. O que você inclui? Esfoliação, argiloterapia, hidratação, cromoterapia, rosa, azul, roxo, a cor que você usar. Aqui é o seguinte, quando você vai descrever o procedimento para a cliente, você tem que colocar o que você inclui no seu procedimento. Então, aqui vai ser com você. Quando você for escrever, aqui você vai ter que anotar tudo o que inclui, acrescentando os benefícios de cada técnica que você vai usar. Por exemplo, a argila, eu fiz uma breve pesquisa no Google lá, e ele me deu aqui que a argila, ela possui uma ação terapêutica, é rica em minerais, tem ação antioxidante e antisséptica, além de desinflamar, remover impurezas e desintoxicar a pele na região aplicada. Aí tem diferença, você tem argila que serve para o rosto, para o corpo, então você vai fazer a sua pesquisa, vai ver certinho, inclusive é importante você depois explicar para a cliente cada diferença. É bom você ter um vídeo ou alguma coisa, ou um texto explicativo, só para a cliente ter essa noção, para ela saber, ou mesmo a título de curiosidade, ou quando ela for no seu estúdio, você pode comentar com ela, nossa menina, sabe que antes eu pensava que a argila era tudo uma coisa só, para o corpo e para o rosto, mas não é, tem diferença, é uma outra coisa que vai despertar essa curiosidade da cliente. Então, o foco do spa é o relaxamento. O foco do design de sobrancelha são todos aqueles pontos que eu coloquei. E agora, lembra que no final do vídeo lá, eu falei para você que aquelas 6 coisas lá no final do vídeo, e aí eu falei, eu vou colocar algumas coisas a mais. Então, agora eu vou dividir com você aqui essas coisas a mais, que é aquela comparação com a academia que eu fiz. Esse daqui é para você. Prepara o print aí, que agora eu vou fazer o quê? Eu vou ler isso daqui para você. Printou? Agora é o seguinte, ó. E onde fica a comparação da academia? Ó, o conceito, primeiro, você oferece para a cliente o que a cliente quer e entrega para a cliente o que ela precisa. Ela quer sobrancelha perfeita? Oferece sobrancelha perfeita. Mas Ivan, eu vou entregar para ela um design de sobrancelha. Você vai entregar o design e você vai fazer esse design nessa cliente todo mês até alcançar a perfeição. Isso não acaba, é um processo. É isso, você vai buscar essa perfeição. Lembra, não é para mentir para a cliente. Você vai ter que falar que sim, você vai buscar esse melhor resultado. Aí as sugestões que eu coloco aqui para você. Isso daqui é o jeito que você pode oferecer o seu serviço para a pessoa. Tenha sobrancelhas perfeitas, acorde pronta para o trabalho, descubra sua verdadeira personalidade, sinta-se limpa e arrumada no primeiro atendimento, sinta-se mais confiante com sobrancelhas incríveis, tenha uma aparência mais marcante no primeiro atendimento, sobrancelhas alinhadas no primeiro atendimento, sobrancelhas sem falhas, aqui no caso seria com rena, né? Sobrancelhas naturais e incríveis no primeiro atendimento,
Não sabe o que fazer nas sobrancelhas? Eu resolvo para você, que é uma coisa que é um problema que ela tem e é o jeito que você oferece casando com isso. Um novo visual já no primeiro atendimento. Recupere suas sobrancelhas em 2 meses ou em 1 mês. Dê uma levantada no olhar em 30 minutos ou dê uma levantada no olhar no primeiro atendimento. Projeto sobrancelhas iguais em 2 atendimentos. Olhar marcante através das sobrancelhas. Deixe suas sobrancelhas bem alinhadinhas em 30 minutos. Um cuidado que você merece nas sobrancelhas. É importante colocar esse nas sobrancelhas para a pessoa saber, porque se você colocar em alguma coisa aí na sua comunicação, um cuidado que você merece, como que ela vai saber o que é? Então, você tem que ser bem específica. Um carinho com você mesma através das sobrancelhas. Os 30 minutos que vão recuperar o seu ânimo por 1 mês com sobrancelhas. Ou pode ser a 1 hora, dependendo do serviço. 30 minutos que vão mudar sua autoestima. 1 hora de ouro para cuidados com suas sobrancelhas. Sobrancelhas bem marcadas no primeiro atendimento, porque tem cliente que gosta assim. Olha, deixa eu dar um ponto de vista estratégico com relação a oferecer o serviço. Cliente de design e cliente de spa. Design é um serviço de entrada aí no seu estúdio, tá bom? Tudo vai começar com ele. É um processo de explicar, vender, oferecer e entregar. A venda é oferecer. Você não tem que ter esse peso da venda, você só tem que explicar para cliente e oferecer para cliente. E aí depois você entrega, certo? O spa de sobrancelha. O spa para cliente, ela é para cliente que quer relaxar. E aí é assim, imagina que você está fazendo um atendimento de um design de sobrancelha e a cliente começa a falar que ela está estressada, que ela está nervosa, com filho, marido, casa, cachorro, papagaio, patrão, com a vida, com tudo. E aí você vai perceber sinais. Você vai perceber que durante o atendimento, conforme ela conversa com você, ela vai falar os problemas que mais a incomodam. Quando ela falar alguma coisa relacionada aí, principalmente de estar estressada, nervosa, querer sumir, você pode oferecer o spa, que é um tempo para ela se cuidar, para ela cuidar dela mesma. A primeira vez que você vai oferecer, e aí deixa eu já falar a dica extra aqui, já para ficar tudo completo. Dica extra: usa um momento que você está realizando os procedimentos de forma estratégica. Ela está deitada lá na sua maca, ela está sentada na sua cadeira, então é esse o momento. Quando a cliente está na cadeira ou na maca, o seu foco é identificar qual é o outro serviço que serve de verdade para ela. Aí você vai explicar e você pode até pegar o celular e mostrar para ela. Por exemplo, você puxa na memória uma cliente que é até parecida com ela. E eu falo isso porque teve uma vez que a cliente, e ela era uma senhora negra. E aí, quando ela pediu para mim mostrar imagens de um procedimento lá que eu estava oferecendo para ela, e micro. Quando eu mandei as fotos que era que eu tinha lá no estúdio, que eu considerava as mais bonitas, que a modelo era uma menina de uns 19, 20 anos, ela era nova, ela tinha o olho claro, então ficou aquela sobrancelha bonita. Quando essa senhora pegou lá as imagens, ela viu, ela falou assim: menino, se eu ficar desse jeito, poxa vida, né? A menina mais nova falou assim: você tem alguma com uma pessoa mais idosa para eu ver? Por quê? Porque ela quer que gere uma identificação. Então, quando você for mostrar uma foto,
pega uma foto pelo menos da mesma faixa de idade, do mesmo tom de pele ali na região da sobrancelha, para a cliente gerar uma identificação maior. E aí você mostrando para ela um antes e o depois, como você está presencial explicando para ela, você vai falar, olha, esse daqui foi o spa de sobrancelha, esse daqui é um videozinho, ó, são esses os passos aqui do spa de sobrancelha, é um videozinho resumido só para você ter uma ideia do que é. E aí, ou então, se você quiser, você já pode dar como uma amostra grátis, eu vou tampar o nome, mas uma amostra grátis do que? Do spa de sobrancelha. Para que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para essa cliente se interessar e querer comprar de você o serviço. Esse é o objetivo de você dar esse primeiro passo aí de amostra grátis. Então agora, ó, deixa eu só relembrar a lógica que eu estou seguindo aqui nessa aula. A sobrancelha cresce todos os meses, então você tem que ter cliente todos os meses. Até porque todo dia tem alguém querendo fazer a sobrancelha. De repente só não está fazendo com você ainda. Se você não consegue vender um design de 25 a 30 reais, como que você vai vender um serviço de 300 ou 600? E se o seu preço está 90% das vezes errado, você precisa acertar isso daí, porque não é por isso que você tem poucas clientes. Até porque, se fosse por causa do preço, você ter o preço baixo faria você ter um monte de cliente. Então, essa daí é a lógica. Agora, eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Esses 4 passos simples e infalíveis que vão salvar o seu estúdio, que é aquela explicação que eu fiquei te devendo de 2023, do passo a passo que eu cheguei. Bom, basicamente tem 4 passos. Esses 4 passos, eles são divididos aqui na metade. O primeiro e o segundo passo é a parte 1. E depois o terceiro e o quarto passos é a parte 2. Essas partes, elas se completam. Você tem que fazer na ordem. Você tem que fazer primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E isso daí vai trazer resultado para você gradativo. É igual quando tem uma criancinha que ela vai crescer, ela vai aprendendo as coisas de maneira gradativa. Ela não aprende só falar, depois só comer. Ela não faz isso. Ela vai fazendo tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada vez. E basicamente eu achei essa comparação maravilhosa e por isso eu vou explicar com base nisso. Então vamos lá. Primeiro, uma comunicação explicativa. Essa comunicação explicativa aqui, ela aumenta a consciência da sua cliente. Então, no primeiro passo, você precisa ter uma comunicação mais profissional lá na sua recepção, padronizar. Ai, mas Ivan, eu não tenho recepção. Não importa, a recepção é você. No começo, às vezes, você está sozinha mesmo. E aí você é a recepção e é a profissional. E nesse caso, você vai diminuir os erros e aumentar as vendas. Certo? Segunda coisa que você tem que ter nesse passo 1 é o pensamento que a responsabilidade é sua e ponto. Se você está sem cliente, você vai ter que conseguir as clientes. Você não pode deixar reagendamento na mão da cliente, contato na mão da cliente. Todas as coisas que vão trazer os agendamentos e as clientes e o dinheiro para a mão é sua responsabilidade, tá? E o material que você vai criar, eu já até dei alguns spoilers aqui dos tipos de materiais que você pode fazer quando eu estava explicando aquela parte da diferença do design e do spa. Então, os materiais é o tipo de material que eu falo, que é o material de incantation. Como que é o material de incantation? É um material que ele vai ser escrito, vai ser por áudio, vai ser por imagem e por vídeo, porque é assim que as pessoas se comunicam pelo WhatsApp. Tem gente que gosta mais de escrito, tem gente que gosta mais de áudio, tem gente que gosta mais de imagem, tem gente que gosta mais de vídeo. E não se trata de você, se trata da sua cliente, como a sua cliente gosta dessa comunicação.
No começo eu tinha uma certa resistência para isso, e aí até que teve um dia que eu recebi o contato de uma menina que ela não sabia ler, ela não sabia ler e escrever. E ela era relativamente nova, então ela falava assim, olha, no começo ela ficou até meio assim, quando eu mandei um texto e escrevi, ela falou, nossa, você manda em áudio? Porque, menina, eu não sei ler e escrever, então eu só respondo por áudio. Aí eu passei a mandar tudo por áudio, porque não tinha como mandar nada por escrito para ela. E outros casos de pessoas que não querem áudio. Pode acontecer, pessoa que não quer áudio. Por isso que, dentro do método, eu coloquei o que as pessoas, da maneira que as pessoas gostam de se comunicar. Segundo passo é a correção. Entenda o que você vende. Então, o seu design é a parte que você tem que entender o que você vende, quais os benefícios, quais os problemas que resolve, o que inclui em cada um. E isso eu já ajudei você nessa aula, eu já expliquei, você pode replicar isso para todos os procedimentos. Então, você vai fazer isso aí para o seu design, para a sua rena, para a sua micro, para o seu cílio, para o seu spa de sobrancelha, para todos os serviços que você tem, para as outras coisas também. Depois disso, você tem que corrigir os seus preços. Eu uso uma estratégia que é a estratégia do maior valor 1 por 1, que é uma estratégia que você vai abordar a cliente quando for para fazer a correção uma por uma, as clientes que já são suas clientes. E você não vai fazer essa correção já na hora. Você vai dar um mês ou 2 meses para a cliente se organizar, para depois você fazer esse aumento. E 3 ações ativas que são unidas a essa correção. Ao mesmo tempo que você faz a correção, já vem uma estratégia de venda para oferecer para essa cliente, para ela já fechar com você. Então, eu até coloquei pequenininho aqui embaixo, mudar o preço de outras maneiras passivas faz a cliente perder o interesse. Usar essa maneira faz a cliente que não vinha antes ter um novo motivo para voltar. Então, essa maneira te ajuda a recuperar cliente. Essas 3 ações, eu vou falar para você o que é, para você não ficar curiosona, que eu sei que muitas vezes você tem curiosidade. Essas 3 ações de vendas para colocar em prática, sem precisar de dinheiro, logo após reajustar o preço e a sua comunicação, a primeira ação, ela é recuperar as clientes que não voltaram depois de 30 dias, não voltou, 60, 90 ou mais dias. Depois de 30 dias não voltou, aí você vai usar essa estratégia. Trazer as amigas para conhecer o seu trabalho atual. Trazer as suas amigas para conhecer o seu trabalho atual. E a terceira é trazer pessoas que estão presentes nos lugares que você frequenta. Então, onde você frequenta? Se você frequenta a igreja, o mercado, a escolinha, a padaria e todos os outros lugares, lá tem mulheres que precisam fazer as sobrancelhas. Elas têm que saber que você faz a sobrancelha e você tem que abordar, falar com essas pessoas, e aí tem uma ação de venda que eu ajudo e ensino você fazer isso daí. Lembra que o design de sobrancelha, você tem que lembrar que a profissional, a designer, esse DS é de designer de sobrancelha. A profissional, a designer de sobrancelha de todo mundo, ela não é designer de sobrancelha de ninguém. Então, você tem que definir, você tem que ter um público que você vende. Só que eu não vou falar sobre isso nesse momento. É só para falar que aqui tem as ações de vendas e a gente vai focar num público específico. Então, a primeira parte, que agora já terminou. A primeira parte é isso. Basicamente, você vai corrigir essas 2 falhas fatais, que é a comunicação e o preço. Prender a cliente na sua teia. Aproveitando que eu já mostrei essa primeira parte, eu vou falar dos pontos 3 e 4, só que eu já quero mostrar para você como que é essa segunda parte. O que você vai fazer nela? Ela corrige a segunda grande falha, é o material que não traz dinheiro. É atrair e manter as clientes pagantes. É trazer clientes parceiras e afastar a cliente modelete. É isso, para isso que serve essa segunda parte. Vai entrar essa parte aqui, o reclame comercial. Você vai prender a atenção de 3 tipos de clientes que compram
de 9 maneiras diferentes, com um método que eu criei que chama-se DFE. É o desejo fácil de entender. Esse E aqui, antes, eu chamava esse método de DFC, que era desejo fácil chamativo. Mas eu mudei para entender porque agora eu estou explicando para você o marketing de comunicação. Cuidado com o que você pensa nessa parte. Investir errado, querer trazer cliente indireto no velho marketing vai te dar problema. Quais são as 3 clientes que compram aí? A primeira cliente, ela compra na hora, é a cliente que está perdida. Ela ouviu falar, ela viu, ela quer fazer agora porque ela acabou de descobrir que existe o design de sobrancelha. Às vezes, ela viu uma pessoa criando conteúdo na internet, ela viu uma menina que fazendo alguma coisa e fazendo uma pegadinha ou mostrando qualquer coisa, e ela se interessou e ela quer fazer. Só que ela está perdida, ela não sabe com quem fazer, não sabe nem direito o que é, ela precisa de orientação. A segunda cliente é a cliente que está voando. Essa cliente aqui você conhece bem. Talvez tem várias das suas clientes que estão voando. Quando eu falo que a cliente está voando, é o quê? A cliente precisa fazer, só que ou ela está enrolando para fazer a sobrancelha, que ela sabe que ela precisa, ela já fez no mês passado e ela está enrolando, ou então ela realmente está ocupada, ela não tem tempo. Só que ninguém entrou em contato com ela para falar que ela precisa, vamos lá, marcar aqui, sobrancelha e tal. Será que você está reagendando a sua sobrancelha às suas clientes de 30 dias que não voltaram? Por quê? Porque muito provavelmente as suas concorrentes, elas também cometem esse erro. Já que a cliente está lá voando, a gente pega essa cliente para atender. E a última, que é a cliente que não tem ideia que precisa. E aqui é a maior oportunidade, que você vai precisar o quê? Convencer ela. E você vai precisar, para convencer ela, é só uma explicação. Muitas vezes, de você falar para ela qual é o problema que você tem na sobrancelha, ou se você não sabe, deixa eu avaliar e mostrar, e você resolver, falar para ela que tem um jeito de resolver o problema, pode ser que essa pessoa já vai querer fazer com você. Eu criei o comercial, que é dentro do método DFE, que é o desejo fácil de entender, porque é o marketing de comunicação. A gente vai ter esses 9. É a comparação, problema-solução, explicação, emocional, curiosidade, faz pensar, certo e errado, demonstração e segmentado. Segmentado, no caso, seria quando você vai oferecer só para professora ou só para enfermeira. Essa daqui é uma aula que já está no ar. Ela já tem essas 9 maneiras de chamar a atenção das clientes. Só que, além disso, em breve vai ser gravado aqui, é uma aula que eu estou preparando, ela tem mais 21 outras maneiras de chamar a atenção dessas 3 clientes. Para facilitar ainda mais, dentro do método tem 17 textos prontos escritos por mim, já testados em turmas anteriores, para você usar nos seus anúncios, que no caso é no seu comercial, que a gente aqui chama de comercial. Aí vem o quarto passo. O quarto passo é, na verdade, o mais fácil, porque ele é o acompanhamento e a recuperação. Você tem que acompanhar o que você está fazendo, acompanhar a evolução do seu estúdio, e tem a recuperação de quem ainda não comprou. E a gente vai fazer esse acompanhamento, essa recuperação, através do agir. O que significa agir? Agir são ações gradativas ideais de resultado. E aí as 5 fases do agir são essas fases aqui. O baby. Baby é o bebezinho, é até R$1.000. Esse 1K é de R$1.000. Quando você ganha até R$1.000, dentro do passo a passo, você está nessa primeira fase aqui. A segunda fase é a fase Kid, é a fase de até 2.000. Então, na primeira fase, você vai começar arrumando os seus textos e vai melhorar a sua comunicação. Na segunda fase, que é o segundo passo, você vai ajustar os valores e começar as ações de oferta. No terceiro passo, você vai começar a trazer novas clientes com os reclames pagos todos os dias. Na fase 5, é a fase Woman, até 5.000, que é acompanha e recupera as clientes, e aqui você normalmente já pensa como dona do negócio. Você já está
focada também em diminuir os gastos e aumentar o lucro real com os seus procedimentos. A fase Madame é quando você está faturando no seu estúdio mais de 5K, que é mais de 5 mil reais por mês. Essa quinta fase aqui, você vai repetir o processo até alcançar a fase ideal. É gradativo porque ele vai ser o crescimento igual de uma criancinha, lembra que eu falei? Você vai aprendendo tudo junto aos poucos. Falar, comer, andar, o desenvolvimento é diário, um pouquinho de cada vez. E agora eu vou te mostrar como que é o curso por dentro. Essa daqui já é a tela inicial que você vai ver, que eu já coloquei um banner aqui com as 5 fases do Agir. Aqui é para mostrar os módulos em lista. E esse outro mostra na galeria. Eu vou mostrar cada um aqui. Aqui, ó, módulo 1, quando você aperta nesse botão aqui, vai abrir as aulas. Aí abre as aulas aqui, ó. Esse módulo 0, no caso, né? Ele é o Comece por Aqui. Clientes de sobrancelhas todos os dias. Depois tem o módulo 1 e 2, ao vivo, o encanto está na sua comunicação e o dinheiro está na correção. Depois, o terceiro são aulas complementares a esses 2 primeiros módulos. Depois tem o módulo 3 e 4, uma explosão de clientes pode acontecer aqui. Depois tem as aulas complementares da parte 2, e aqui no final eu deixei uma imagem, né? Esse para ver na galeria, olha como que aparece. Tem as imagens das coisas. O módulo 0, ele tem o quê? Ele tem essa parte aqui, ó, informações importantes, como pedir suporte, como participar das aulas ao vivo e o seu diagnóstico inicial. E aí, módulo 1 e 2, aula complementar, 3 aulas complementares aqui, de WhatsApp Business, de objeções e depoimentos, e a oferta irresistível, novos preços e o seu horário. Depois tem o módulo 3 e 4 aqui, que está no cantinho, e depois aqui embaixo tem as aulas, mais 2 aulas complementares, que é o Estúdio dos Sonhos em 4 partes, que é o procedimento, local de atendimento, cliente ideal e desejo, e embaixo técnicas de persuasão, gatilhos mentais. E essa daqui que é uma imagem que eu deixei para você ter um objetivo, que é se tornar Madame, que é mais de 5 mil por mês. Todo o suporte, ele acontece comigo, então é um suporte muito próximo a mim. Você vai ter esse acesso direto comigo. O que é o suporte técnico? Se você fizer a compra agora, você vai receber um e-mail da Hotmart, justamente que vai ter o acesso para você fazer no curso. Se por uma eventualidade esse e-mail for para o lixo, aí você olha lá no lixo eletrônico, esse suporte técnico para conseguir fazer o acesso ao curso vai ser direto comigo. Quando você já estiver dentro do curso, que é essa segunda parte aqui, o suporte do curso. Eu vou acompanhar com você de 2 maneiras. Eu criei um grupo no Telegram. Antigamente, esse grupo eu tinha feito no WhatsApp, só que algumas alunas, quando elas perdiam o WhatsApp ou o celular se reiniciasse, ela perdia todas aquelas conversas do grupo e que eram conversas muito importantes. Então eu decidi fazer através do Telegram, justamente porque se a pessoa perder, quando ela sai, depois se ela for voltar, ela não vai perder todas as conversas, vai ficar tudo lá disponível para a pessoa ter acesso ainda. E uma outra coisa que é do suporte do curso são as aulas ao vivo, né? Que eu já vou falar a seguir, que inclusive esse é um dos bônus que eu vou dar para você. Qual que é a terceira coisa que é de suporte comigo? É para você enviar os seus resultados. Olha aqui, ó. Para você enviar os seus resultados, isso é muito importante para você e para mim. Você vai mandar o print dos seus resultados no meu direct do Instagram, porque isso daí não some, você não perde, isso não desaparece de lá. E aí, futuramente, se a gente for conversar sobre os seus resultados, aí eu vou já ter acesso ali a todos os prints e você também. Reclamações, sugestões ou elogios, aí tem o SAC, o Serviço de Atendimento aos Clientes. Esse é um canal direto comigo no WhatsApp, para você abrir o seu coraçãozinho, falar para mim, me contar o que está acontecendo, se não for um suporte técnico, um suporte do curso ou envio de resultado. Aí eu quero ter essa proximidade
com você. Então é um suporte bem completo e que acontece direto comigo. E eu falei para você que tinham 2 bônus. E não é aquele bônus que é para encher linguiça, que você vê por aí a pessoa dando bônus falando que, nossa, só o bônus valeria R$1.000, 2.000, 5.000. E é conversa fiada. Se fosse tão valioso assim, ele era vendido, ele não era dado. Mas eu quero te dar bônus que realmente vão acelerar o seu resultado para você ter cliente de sobrancelha todo dia. Então, o primeiro bônus, aulas ao vivo. Por quê? Porque é um ambiente alegre que você pode tirar suas dúvidas, pode falar diretamente comigo e o melhor é que a turma está começando agora do zero, então você vai poder ter esse acesso muito próximo comigo. Esse é o primeiro bônus. E o bônus 2, ele é um diagnóstico aí do seu estúdio. É uma pesquisa que você vai me responder, várias informações relacionadas a você e ao seu estúdio e o seu momento atual. Eu quero saber os seus atendimentos, faturamento, o que está acontecendo, a sua meta, as vendas na recepção, várias coisas aí que interessam para eu conseguir desenvolver melhor as suas habilidades. E esses são os 2 bônus que eu preparei para você e o objetivo dos bônus é simples, é fazer você ter clientes de sobrancelha todo dia mais rápido, é fazer você ter uma orientação muito focada no seu resultado. Quanto que você acha que vale tudo isso? Eu não tô nem falando dos 7 anos que eu demorei para criar o método, todo o dinheiro investido em treinamentos, cursos e serviços, foi mais de 20 mil. Eu coloquei os principais aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele deu 1.461,48, esse deu 1.497, esse deu 5.997, esse deu 2.338,32 e não tô falando também do dinheiro que eu gastei para aprender a fazer anúncio na raça, na prática, que até esse momento na minha conta de anúncio, só do Meta, né, que é do Instagram, eu gastei 6.486,12 centavos. Isso só até esse momento. Eu quero falar sobre você, sobre o que você acredita que vale esse tipo de conhecimento. Eu falo da parte de e se você tiver que fechar o seu estúdio e voltar a fazer um trabalho que você nem gosta? E o risco de você perder todo o seu tempo, o seu dinheiro, o gasto com curso, material, mobília, decoração. Se você fechar, você perde isso. Se você não conseguir viver do que você ama, depender financeiramente de outras pessoas, é um saco. De marido, pai, mãe, namorado e até patrão. E a sua independência financeira? E se você não conseguir nem pagar suas contas do mês ou fazer uma boa compra de mercado ali? Esse daqui é puxado. Mas e se você tiver que falar para o seu filho ou para sua filha, a mãe não pode comprar? Isso é doído. E os seus sonhos? Caramba, você não tinha o seu sonho de comprar, de fazer o seu estúdio novo, de ter o seu carro, a sua casa, de colocar os seus filhos numa escola particular, de viajar, de comprar um celular novo que você estava querendo, de comprar roupa, maquiagem, sapato, até aquela tão sonhada cirurgia. Até quando que os seus sonhos vão esperar? E você realmente tem tempo? Será que se você está querendo ajudar algumas pessoas que são até um pouco mais velhas, será que essa pessoa vai conseguir esperar todo o processo, todo o passo a passo? Como que estão as coisas aí agora? É isso que eu tô falando, quanto vale para você? O preço de eu conseguir ajudar você, da última vez, eu vendi o curso, foi 1.497. E quando a gente coloca esses valores quebrados aqui, isso daqui na verdade é uma forma, no caso de persuasão. E até funciona, mas eu não quero fazer isso para você colocando um valor quebrado aqui. E eu também não vou te cobrar 1.497 no curso não. E agora deixa eu falar sobre o investimento, já que a gente chegou nesse ponto, né? Talvez você já tenha gasto aí com várias coisas que não trouxeram clientes como você gostaria. E agora é a hora de usar uma estratégia nova, uma estratégia diferente, uma estratégia que talvez você nunca tenha visto antes.
E talvez você já tenha se sentido enganada. Ou então talvez você tenha comprado algum tipo de curso, alguma coisa na pressão. Você viu outras pessoas entrando e acabou entrando no embalo. Eu honestamente não quero que isso aconteça. Eu quero que você fique feliz e segura e saiba que você vai ter bônus e suporte e vai ter um treinamento que vai gerar resultado, como os resultados que eu mostrei para você. Então, eu não vou fazer igual as pessoas falam, mas é menos de R$ 5 por dia. Na verdade, até é, né? Menos de uma coxinha por dia, um cafezinho por dia. E eu já vi gente, mentor ou mentora por aí, falando que você tinha que pegar até dinheiro com agiota. Jamais faça isso. Use de sabedoria. É R$ 100 por mês. É só R$ 100 por mês. É isso mesmo que você ouviu. O método, o suporte, os bônus por 12 vezes de R$ 100. Sem juros, sem pegadinha, sem colocar valor quebrado. É R$ 1.200 pelo curso Cliente de Sobrancelha Todo Dia, que eu tenho certeza que vai gerar a sua tão sonhada independência financeira. E eu ainda quero tranquilizar você, porque eu vou dar uma garantia top. Geralmente, as garantias que as pessoas colocam são de 7 dias, porque é o mínimo exigido por lei. Eu acredito tanto no que eu estou explicando aqui para você, que ao invés de dar 7 dias, eu vou te dar 30 dias. Eu estou dando para você 4 vezes mais garantia do que é o exigido por lei, para você usar o treinamento, para você ver se vai funcionar. E se por qualquer motivo você não quiser mais, é só pedir o seu dinheiro de volta. Aqui, ó, vou deixar aqui para ficar salvo aqui, para você me cobrar depois, ó. Reembolso integral, tá? Sem gracinha, sem nada. Reembolso sem conversa fiada. Eu tenho uma meta pessoal. Eu, Ivan, quero isso daqui, ó. Formar 10 madame. 10 pessoas na fase 5 madame, com faturamento de mais de 5 mil por mês. Eu quero que você se torne uma dessas pessoas. E agora é hora de você agir. Eu vou mostrar para você qual é o seu próximo passo. Agora, o que você vai fazer é o seguinte. Aqui embaixo do vídeo tem um botão entrar no Clientes de Sobrancelhas Todo Dia. Você vai apertar esse botão, vai ser direcionada para a página de pagamento da Hotmart. Você vai preencher, escolher as suas formas de pagamento aqui e logo depois que você concluir a sua forma de pagamento, você vai receber o acesso por e-mail. A própria Hotmart manda para você. E ó, eu quero deixar uma mensagem final aqui para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Coisas boas acontecem no caminho de quem começa no caminho certo. Se começa no caminho certo, vai ter coisa boa acontecendo com você. Muito obrigado. Vai lá, toca no botão verde e entra para a turma nova agora.